Olá e boas-vindas a mais um Mergulho Nosso. Hoje a gente vai dissecar um monólogo teatral simplesmente fascinante do Dionísio Neto. É uma daquelas obras que grudam na cabeça, sabe? Ele mistura a essência da poesia, o peso brutal de estar num palco e a fragilidade da nossa própria vida. A ideia aqui é ir vender como a arte consegue capturar a experiência humana daquele jeito mais cru e verdadeiro possível. Vamos lá. Bom, para começar a entender tudo isso, a gente precisa olhar para essa frase. Ela resume perfeitamente a tese central desse material. Pensa assim: a poesia, num livro fechado, está dormindo. É como se ela estivesse pausada no tempo. Ela só acorda, só vive de verdade, quando um corpo físico, com voz, com suor, com respiração, pega essas palavras para si. É aí que a mágica acontece. E para sacar o tamanho dessa obra, a gente precisa entender quem são as peças desse jogo. De um lado, a gente tem o ator. Ele é o nosso receptáculo de carne e osso, com um tempo de validade. Do outro lado estão os poetas. Eles são, basicamente, uma multidão infinita de vozes e espíritos esperando para falar. É como se o corpo humano fosse um palco sagrado que consegue hospedar, ao mesmo tempo, séculos inteiros de tragédias e alegrias. O despertar da poesia. Como é que tudo isso começa, né? A gente consegue ver bem como essa evolução acontece ao longo de uma vida, não é de uma hora para outra. Tudo começa lá atrás, na inocência da infância, de repente escutando aquela música clássica, o Alecrim Dourado, sabe? É o primeiro contato com a rima. Depois vem a descoberta do teatro, que é um verdadeiro caminho sem volta, uma explosão na mente. E por fim, a maturidade. É quando a gente precisa mergulhar nas complexidades de um Kafka, de uma Clarice Lispector, para conseguir entender aquelas dores que a criança lá do começo não fazia ideia que existiam. E é exatamente nessa fase de amadurecimento que os clássicos provam por que são clássicos. Pega o Camões, com aquele famoso "o amor é fogo que arde sem se ver". Ele não só eternizou a nossa língua, mas criou um espaço seguro para a gente colocar aquelas emoções mais contraditórias. A grande sacada aqui é que um poema bem feito dura muito mais, mas muito mais, do que qualquer império gigantesco que o ser humano já construiu. Não tem nem comparação. E quando você abre essa porta da literatura, nossa, é uma avalanche de novas perspectivas. Cada um desses escritores geniais ofereceu uma lente totalmente nova. O Lorca, por exemplo, traz aquela urgência visceral do amor como uma faca quente. A Clarice Lispector vem e te mostra que o silêncio dói tanto quanto um grito. O Kafka esfrega na nossa cara que você não precisa virar um inseto para se sentir um completo estranho na sua própria vida. E o João Cabral de Melo Neto, bom, ele mostra o peso e a matemática exata, milimétrica de cada palavra. A multiplicidade do ser. Aquela percepção de que a gente carrega um coral inteiro dentro do peito. Agora, o que é muito interessante notar aqui é como Fernando Pessoa entra nessa história. Ele é um mestre absoluto dessa multiplicidade. Com todos aqueles heterônimos, ele ensina uma lição profunda. É totalmente possível você ser fiel a si mesmo e, ao mesmo tempo, ser várias outras pessoas. Viver não é ter uma voz só, é reger essa bagunça maravilhosa e confusa de vários eus que moram na gente. Só que aí a gente cai num contraste complicado. A sociedade lá fora exige o tempo todo que a gente seja um príncipe. Pessoas perfeitas, idealizadas, que nunca erram, que nunca passam vergonha. Mas o texto desmonta essa farsa completamente. Ele abraça a vida real, que é cheia de situações ridículas, constrangedoras, engraçadas. E quer saber? É exatamente aí, aceitando que a gente é falho e pequeno, que está a verdadeira beleza do negócio. E se é para falar de abraçar as falhas e o caos, a gente precisa falar do Arthur Rimbaud. Imagina só, o cara revolucionou a poesia aos 16 anos e simplesmente largou tudo aos 21 para traficar armas na África. Ele mesmo declarou que eu é um outro. A vida absurdamente veloz e intensa do Rimbaud prova uma tese pesada da arte. Às vezes, para que um verdadeiro renascimento aconteça, você precisa destruir o que você era antes. O herói é o seu próprio abismo. Dando um salto ali do caos europeu para a imensidão americana, a gente esbarra no Walt Whitman. E ele é crucial para essa análise porque ele quebra aquela imagem do poeta engravatado e intocável. Ele fala sobre celebrar a si mesmo. Ele ensina que o corpo é sagrado, é elétrico e que não existe essa divisão entre carne e espírito. Celebrar quem você é, do jeito que você é, já é um ato espiritual e político da mais alta grandeza. O palco e o mundo, quando a vida inteira vira teatro sob a luz dos refletores.
É impossível falar que o mundo é um palco sem chamar o mestre William Shakespeare. Ele deixou muito claro: a gente entra nesse grande palco da vida sem ter ensaiado. A gente ganha uma roupa emprestada, recebe um roteiro pela metade e tem que improvisar o nosso destino. O que o Shakespeare nos mostra é que é exatamente essa hesitação diante do desconhecido e da morte que molda todas as nossas angústias. E é por isso que o papel dos dramaturgos é tão mágico. Pensa no Ariano Suassuna, no Dias Gomes, no Tennessee Williams. Eles funcionam como arquitetos de fantasmas. Eles criam uma quantidade absurda de vozes que permitem que um ser humano viva 1000 vidas diferentes numa só. O teatro não está ali para te entregar conclusões prontas. Ele te entrega presença. Ele permite que você chore a dor de alguém que nem sequer existiu no mundo real. Toda essa imersão no teatro traz uma das lições mais fortes e reais do Anton Chekhov. A constatação de que a missão do artista, e no fundo, a missão de qualquer um de nós, não é sobre buscar glória ou sucesso. É sobre aprender a carregar o peso da existência. É ter paciência, ter fé e continuar acreditando, dia após dia, mesmo quando a realidade te esmaga. A urgência da vida. O momento exato onde a arte esbarra de frente com a nossa mortalidade. Então, a gente precisa pausar um segundo e encarar a pergunta de $1 milhão. Para que a gente vive? Por que tanto esforço, tanto trabalho, tanta poesia e tanta angústia, se no fim das contas a cortina invariavelmente vai se fechar para todos nós? A resposta nua e crua é essa, porque nós vamos mesmo morrer. Mas presta atenção, o ponto crucial aqui não é ser pessimista de jeito nenhum. Pelo contrário, é justamente o fato da nossa vida ter um prazo de validade que faz cada segundinho valer a pena e ter uma dimensão infinita. A essência de estar vivos só brilha com tanta intensidade porque a gente tem consciência de que ela tem um ponto final. E como é que a gente reage a esse destino inevitável? Com uma paixão incontrolável. É rir do que não faz sentido. É ter aquela vontade voraz de aprender chinês, de aprender francês só para poder se comunicar com mais pessoas. É amar de um jeito implacável, sem medo, sabendo muito bem que um dia os dois vão partir. A consciência da morte deveria, na verdade, despertar na gente uma fome louca por mais vida. E olha o conforto incrível que existe no meio dessa constatação toda. A revelação poética de que morrer não dói. Se a morte é indolor, se é inevitável e iguala todo mundo, a vida tem que ser vivida sem culpa. Tem que ser uma celebração vibrante. A gente pode e deve querer conhecer as belezas e as banalidades do mundo com alegria, urgência e zero hesitação. E a gente encerra o nosso mergulho deixando essa pergunta no ar. A vida já te deu o palco, e os poetas já deixaram as falas registradas. O roteiro pode até ser imperfeito, mas o relógio está correndo. Então como é que você vai deixar essas palavras atravessarem a sua carne antes que a sua cortina se feche? Fica o convite para achar a poesia na sua rotina e viver tudo com aquela intensidade absurda de quem sabe que essa cena é única. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente, e até a próxima.